Saudações exploradores do universo, eu sou esse Baso, seu capitão. Estamos aqui para mais um vídeo de indicação e hoje o jogo é Por Favor Não Corte a Minha Cabeça. Um jogo de Gustavo Lopes com ilustrações do Vitor Cafage, publicado pela Geeks and Orcs. Um jogo simples, de 3 a 6 jogadores, bem acessível, mas vamos deixar de enrolação porque vamos para a mesa. Então vamos lá falar sobre esse pequeno jogo que é super divertido. Por Favor, Não Corte Minha Cabeça é um jogo de Gustavo Lopes com ilustrações do Vitor Cafage, um dos irmãos responsáveis por Turma da Mônica Laços, Lembranças e Lições e também pela HQ Valente. Esse é um jogo simples, bem divertido, de 3 a 6 jogadores. Ele é um jogo festivo, ou seja, é um jogo bem simples e ele é funcional. Justamente pelo tamanho, dá para você levar para qualquer lugar. E ele é aquele tipo de jogo para você se divertir com o pessoal. Como eu disse, ele tem entre 3 e 6 jogadores. Os jogadores mínimos sempre vão ser 3 e não 2, como alguns jogos habituais, porque ele depende dessa interação entre os jogadores. As partidas levam entre 10 e 25 minutos, mas tendem a ser mais dinâmicas quando os jogadores já estão acostumados com esse jogo. Ele é recomendado para jogadores a partir de 16 anos por conta da temática, mas na verdade jogadores mais novos conseguem aproveitar e jogar ele e se divertir muito facilmente. Vamos lá mostrar um pouco do que vem no jogo, mas antes deixe eu só apresentar a temática para vocês direito. Em Por Favor Não Corte Minha Cabeça, as férias de verão de uma turma de adolescentes num acampamento de arrepiar, tem Jaime, que é o monitor desse acampamento, onde as crianças, os adolescentes, na verdade, Zeca, Bocão, Frederico, Tati e Serena vão passar as férias, e lá todos estão com medo do lendário assassino Scalpo. E lá eles vão descobrir que esse personagem não é uma lenda, é absolutamente real. É um jogo que brinca com os clássicos filmes de horror de acampamento, como Jason e filmes de slashers, como o nosso amigo aqui. Então, quais são os componentes desse jogo? Um baralho de 30 cartas, contendo 5 cartas, 6 cartas de cada tipo, desses 5 tipos aqui. Cartas de lago, compra de comida, meditar no alto da montanha, dar uns amassos na barraca, contar histórias na fogueira. São locais que os jogadores irão usar durante o jogo e fazem referências a clássicos desses tipos de filme. Além disso, todos os jogadores, teremos mais as cartas de personagem, com 6 personagens, os 5 adolescentes e o chefe do acampamento, o Jaime, e os versos com o Scalpo, porque todos os jogadores, pelo menos uma vez durante a partida, serão tanto sobreviventes, quanto pelo menos uma vez o assassino Scalpo. Além disso, componentes aqui que marcam o sangue dos personagens. Aqui, no caso, esses cubinhos vermelhos. A minha edição é a primeira edição. Inclusive, eu fui o comprador da cópia número 1 no site da editora na época e ganhei de brinde um outro jogo. Então, meu loot foi um pouco maior na época. Mas a nova edição, a segunda edição, os marcadores não são mais plásticos dessa maneira, são bolsinhas de sangue, em formato de bolsinha de sangue, com valores para que seja mais fácil a contabilidade das coisas e não necessariamente seja um pouco mais cara a produção. Mas isso não faz diferença, é pura estética. Mas os componentes do jogo, lembrando novamente, são 6 cartas de personagem, 30 cartas para cada jogador poder usar e os marcadores de sangue. Deixa eu tirar os componentes para a gente mostrar como funciona o jogo. Obviamente tinha também, como os componentes, um livro de regras que estava na minha mão e eu esqueci de mostrar. Mas vocês também recebem junto com o jogo isso aqui. Então agora sim vamos mostrar como se joga. Por favor, não corte minha cabeça. No início do jogo, cada jogador irá receber uma carta de personagem. Elas podem ser embaralhadas
ou selecionadas de forma aleatória. Tanto faz isso, porque inicialmente isso não vai importar tanto. Os personagens têm alguns detalhes, mas no fim da partida isso não afeta a jogabilidade. É mais estética. Então podem decidir por gosto ou simplesmente sorteá-los. Um jogo mínimo, 3 pessoas irão receber os seus personagens, irão receber marcadores de sangue e aquele que tiver assistido mais recentemente um filme de terror será o primeiro jogador a jogar como o assassino. Ele pode devolver os marcadores de sangue e aqueles outros irão colocá-los sobre sua carta. Além disso, cada um deles irá receber um baralho com 5 cartas. E o jogo se dá pelo número de rodadas igual ao número de jogadores, sendo que pelo menos uma vez cada um deles será o assassino. Então, começando por mim, eu serei o assassino durante essa primeira rodada. Na segunda rodada, o jogador número 2 será o assassino. E na terceira rodada, e rodada final, o terceiro jogador será o assassino, finalizando então a partida. Logo após, os jogadores, se ainda quiserem, podem jogar várias partidas consecutivas. Como se joga esse jogo? Como eu disse, todos os jogadores recebem o mesmo baralho, número de cartas, representando os locais do acampamento onde os jovens poderão frequentar e onde serão atacados por esse assassino. Simultaneamente, os jogadores irão fazer escolhas. No primeiro turno dessa rodada, os jogadores escolherão uma carta de modo secreto. Todos eles farão a mesma escolha, não necessariamente a mesma carta, mas farão a escolha de uma carta. E revelarão ao mesmo tempo. Ao revelar, se todos os jogadores, ou se algum dos jogadores tiver revelado a mesma carta do assassino, ele terá sido pego por ele. Então o assassino ficará com um daqueles pontos de sangue do personagem. Caso algum deles sobreviva ao assassino, ele colocará do seu lado direito, marcado por um coração aqui, o símbolo de sobrevivência. Na segunda rodada, o jogador pegará sua carta de volta e o assassino irá escolher 2 locais para fazer a sua ronda, para simbolizar aquela onipresença do assassino que, mesmo lento, aparece muito rápido na frente dos sobreviventes daquele filme. E os jogadores escolherão apenas uma carta. Os jogadores irão revelar os locais e novamente checar os símbolos para ver se coincidiram. Na terceira rodada, a mesma coisa. Os jogadores pegarão suas cartas de volta e o assassino colocará 3 cartas para ver se eles também checam nos mesmos locais. Ao revelar, a gente vai fazer aquele mesmo esquema e ver se alguém sobreviveu e quanto o assassino pontuou. Os pontos que o assassino tiver pego ficarão do lado esquerdo da carta e ele será, então, o personagem na próxima rodada e assim o jogo seguirá. Em caso de empate ao fim, os números do lado do assassino fazem diferença. Quem foi o melhor assassino desempata o jogo. Mas os pontos se somarão. Então, se ele fez 3 pontos e 1 ponto, ao fim da partida, aqui é 2 pontos do lado como assassino, 1 do lado sobrevivente, ele fez 3 pontos no total. Mas eu fiz 3 pontos como assassino, então eu, no desempate, venço a partida. O jogo possui, além do modo básico, que foi esse que eu expliquei, mais 2 modos de jogo, que adicionam 2 regras, basicamente. A cada nível, né? O nível intermediário adiciona uma nova regra, que é apenas o jogador que é o assassino retorna suas cartas para a mão, dificultando as rodadas de quem tem que sobreviver. Então, na primeira rodada, eu baixo uma carta e revelo. Se eu sobreviver, essa carta já foi usada e eu terei que escolher entre as outras 4 opções para a próxima rodada.
E na última, apenas 3 opções, tornando muito difícil sobreviver ao inescrupuloso Scalpo. No modo mais avançado, a gente utiliza também este símbolo em cima na carta dos personagens. Isso simboliza o local favorito desse personagem. Se por acaso, em alguma das rodadas, você sobreviver ao assassino indo no seu local favorito, você irá pegar um ponto extra para o seu personagem. Apenas um deles tem uma regra diferente, que é o Zeca. O Zeca tem uma interrogação. Isso significa que ele não tem um local favorito estabelecido no jogo. O local favorito dele será o local do assassino da rodada. Então, a cada rodada, o local favorito do Zeca irá mudar a depender do número de jogadores na mesa. Então, ele é um jogo super fácil, super simples, componentes bacanas, leves, dá para você levar para algum lugar e jogar sem demora. Dá para você levar até fora da caixa, se você tiver alguma coisa para não amassar suas cartas. Então, não tem desculpa para você dizer que não dá para transportar uma caixinha dessa, por exemplo. E ele é muito simples, até as regras mais avançadas são fáceis de pegar. Em 2 rodadas, você pode já começar, inclusive, pelo modo mais difícil, que não é tão difícil assim, são 2 regras a mais. Mas você pode jogar uma rodada no básico, uma segunda rodada no intermediário, e na terceira em diante pode jogar no modo avançado. Ou simplesmente escolher qual modo você fica mais agradável, né? Para você e sua turma, qual é melhor de jogar. Então, por favor, não corte minha cabeça. É um jogo bem bacana de se ter na coleção, principalmente se você gosta de reunir os amigos e jogos rápidos. Esse é um joguinho que eu recomendo muito. Então, ficamos por aqui. Não esquece de dar o like, dizer o que você gostou, o que não gostou, comentar e se inscrever no canal. Até a próxima semana com mais indicações.